Hoje, na escola dominical, a gente pôde lembrar um pouquinho de como Deus é grande. Quando a gente para pensar e a gente olha a grandeza do universo, nós percebemos que há um Deus criador, que criou tudo perfeito, tudo em cada detalhe. E é esse Deus perfeito, poderoso, para criar tudo na perfeita ordem, que eu convido vocês a colocar de pé essa noite, para que a gente possa honrar o nome dele, falar grande e muito digno de todo o nosso louvor e adoração. Amém? Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mês de novembro, nós tiramos o nosso mês de missões para falar primeiramente da nossa missão como cristão, de ser testemunha onde quer que nós estivermos. E também lembrar daqueles que dedicam sua vida integralmente. Nós temos a missão de estar falando sobre o nome desse Deus glorioso. E é sobre isso que a gente vai cantar hoje. Glória ao nome do Cordeiro de Deus, Jesus. É Ele quem devemos levar. Amém? Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar
mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real. E esse versículo fala que a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz em meu lugar, e hoje nós vamos lembrar através da ceia, Ele nos tirou das trevas para um reino de luz. Amém? Isso é tão bom e tão maravilhoso pensar nisso. Essa é uma notícia que a gente não pode estar guardado só para nós. Nós devemos proclamar, a fim de toda criatura possa saber que nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a Ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos Teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a Ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos Teu nome sobre todas as nações. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos
Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações, sobre todas as nações. Amém. Ao Senhor nosso Deus, toda glória, honra e louvor. Assim como estamos, vamos orar? Queria convidar o pastor Antônio Rangel que viesse aqui, ele vai orar para nós. Pedindo que Deus receba o nosso culto, a nossa adoração, que Ele receba os louvores como este que já apresentamos e que Ele fale conosco por este culto. Mas há alguns irmãos enfermos, hoje de manhã nos lembramos deles. Queremos continuar orando por eles, especialmente aqueles que estão atravessando um momento delicado. Oramos hoje pela mãe do Valdir, nosso diácono, Dona Maria. Ela precisa das nossas orações para ter melhoras no seu físico, para fazer alguns exames necessários. Oremos por Dona Maria. Oremos pelo querido irmão Geraldo Modesto, ainda sob cuidados médicos, com muita necessidade das nossas orações, não só por ele, por Dona Esther também. E peço que continue orando pelo meu sogro, presbítero Samuel Mendes, ainda na UTI. O quadro dele é bastante delicado e agora à noite Ediane está lá com ele, nesse horário de visita na UTI. Mas ele está com uma saúde bastante debilitada, dificuldade de respiração, dificuldades para se manter até acordado. Vamos orar. Deus é Deus que cuida de todas as coisas, nós nos entregamos a Ele. Há outros motivos de enfermidade, você pode colocar diante do Senhor, enquanto nós oramos todos juntos. O pastor Antônio Rangel nos conduz nesta oração. Por favor, pastor. Nosso querido Deus e Pai Celestial, é o Teu povo que está reunido neste lugar mais uma vez para o culto, para a adoração que lhe é devida, Senhor. A Ti seja a honra e a glória pelo que Tu és, pelo que Tu fazes e que ainda fará. Amém. Em favor, em prol de nossas Amém, vidas, Senhor Deus. Da vida da Tua igreja aqui na terra. Obrigado, Deus, sobretudo pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. A nossa herança que está guardada nas mansões celestiais e que em breve, muito breve, Senhor, nós estaremos tomando posse disto tudo para a glória do Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, porque temos pela Tua misericórdia chegado até aqui. E agora prestando este culto, este momento de tributo ao Senhor, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a nos abençoar, a nos ouvir, a nos atender nas nossas necessidades, que o Senhor bem sabe quais e quantas são. Temos levantado neste momento aqui, ó Deus, em favor de irmãos, familiares, enfermos. Ó Deus, que a Tua graça, que a Tua boa mão, Senhor,
se manifeste agora, Deus, alcançando estas vidas. Amém, E Senhor. restaurando, Senhor, a sorte, a saúde, a alegria, a paz no Senhor. Amém, Senhor. Oramos, ó Deus, pela Dona Maria, como foi mencionado aqui, pelo irmão Samuel, agora Sim, internado. Senhor Deus. Que, ó Deus, não somente estes, mas tantos que são nossos conhecidos, Sim, Senhor familiares Deus, e abençoa. amigos, que agora padecem, ó Deus, de alguma enfermidade, que o Senhor se manifeste favoravelmente. em Amém, favor de cada amém, deles. Senhor Deus. E se há, ó Deus, entre nós aqui, alguém que passa por aflições, por tristezas, por algum tipo de enfermidade também, Senhor, opera nesta noite. Amém. De maneira em que nós possamos voltar na Tua segurança, na Tua paz e na Tua alegria. Amém, Senhor Continua Deus. conosco, Senhor, recebendo os nossos cânticos, os hinos de louvor que entoamos ao Teu nome. E depois, ó Deus, usa o Teu servo, o pastor, como o Senhor tem feito até aqui, que a Tua palavra, ó Deus, venha de encontro às nossas necessidades. Amém. Falar ao nosso coração. Amém. E nos exortar também, Senhor, para que não abandonemos a fé. Amém. Perdoe os nossos pecados. E assim, ó Deus, que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. A igreja pode sentar. Apenas um instante da atenção dos irmãos para alguns comunicados importantes. O primeiro é para os pais. No próxima sexta-feira, dia 10, nós teremos aqui o nosso Acampa Dentro. Começa na sexta-feira, a partir das 19 e termina no sábado, à tarde, 15 horas. Então, papai e mamãe, crianças a partir dos 4, 5, a partir dos 5 até os 11. Então, crianças de 5 a 11. Vou repetir. Crianças de 5 a 11 são nossos convidados para ter uma noite aqui conosco, dormindo nas instalações da igreja, que é o sonho deles. Vocês não imaginam como é que é para alguns pais quando termina o culto, e alguns pais vão indo embora e alguns ficam com os filhos. Só o Arnaldo sabe como que ficam, né? O pastor sabe também porque fica por aqui. Mas eles não querem ir embora. Eles querem ficar aqui na igreja. O sonho deles é ficar. E se o Arnaldo convidar para dormir na casa deles, melhor ainda. Eles ficam mesmo, entendeu? Bom, então o Acampa Dentro é para matar esse desejo que tem no coração dessa turma de dormir aqui. Então, teremos uma atividade toda especial para a galera dos 5 aos 11 anos. Começando na próxima sexta e terminando no sábado à tarde. Agora, detalhe. Você tem que fazer a inscrição do seu filho hoje. Não pode levar para casa para decidir depois, porque nós vamos preparar tudo para recebê-los aqui na sexta-feira à noite. Então, se você quiser escrever alguém, Pastor Antônio, se o senhor quiser escrever a criançada, tá bom? O senhor tem que fazer hoje. Tá certo assim, irmãos? Tem uma taxa, R$20 ou é alimentação? 20? Ok. Então, de graça, mas tem uma taxa aí, você tem que pagar pelo café, almoço, refeição da sexta-noite, tá bom? Mas olha, não perca essa oportunidade de ter uma noite tranquila na sua casa, tá bom? Deixa a galera aqui, que o pastor vai orar antes de ir embora para casa para dormir, tá bom? Então, próxima sexta, eu faço questão de dizer, porque hoje é o dia de você inscrever seus filhos aí, tá bom? Já tem uma turma, não sei onde é que eles vão colocar. Eu acho que tem uns cabides por aí, vamos pôr a molecada aí, tá bom? Ok? Então, próxima sexta. Outro aviso, no sábado, dia 11, que é o próximo sábado, a partir das 14 horas,
nós temos um bazar que as mulheres estão organizando. Mais um bazar, as nossas irmãs têm organizado alguns bazares aqui. E no próximo dia 11, então, mais um bazar. E se você tem alguma coisa para doar para o bazar, pode trazer durante a semana e deixar aqui na igreja, tá bom? As irmãs que organizam o evento agradecem. Mas você pode falar aqui com a Selma, eu sei que ela está aí, não é, Selma? Selma está por aí? Está aqui, ok? Então, eu acho que está só você aí das irmãs, mas qualquer dúvida você fale com a Selma e participe do nosso bazar, próximo dia 11, a partir das 9 horas, aqui. Porque as crianças estarão para cá, não é, pastor Juscelino? Então o bazar pode funcionar ali sem nenhum problema, não haverá atropelos. Ok, mais um. Casais, atenção casais. Todos os casais da igreja estão convocados para o dia 15 de novembro, feriado, a partir do meio-dia, aqui na nossa ala de churrasco, ao redor da churrasqueira. Então, próximo dia 15 de novembro, você é nosso convidado para passar algum tempo conosco. E também teremos trabalho com as crianças, brinquedos, monitores para cuidar das crianças. Então, você venha, vai ter um tempo legal aí com os demais casais da igreja, participando deste evento de casais. Lembrando que os casais, quando vêm, traz o seu kit churrasco, certo? Sem dúvida, qualquer dúvida, você procura o Edgar, que cuida dos casais. Ok, agora, dia 19, terceiro domingo deste mês, dia 19, terceiro domingo deste mês, nós estaremos fazendo o nosso culto de batismo. Dia 19, terceiro domingo deste mês, teremos culto de batismo no período da manhã. Então, no período da manhã, como sempre fazemos, vamos ter um dia especial, porque culto de batismo é dia de culto especial. É uma festa, é um momento gostoso da igreja. Então nós queremos convidar todos vocês, sem exceção, e aqueles que vocês vão convidar para o dia do batismo, para tomarem café conosco às 8h30 da manhã aqui no nosso salão. Tudo bem? Então, 8h30 da manhã, você está convidado para estar aqui e tomar café conosco na manhã do domingo, dia 19, ok? Às 9h30 nós teremos um momento de classes de escola bíblica e às 10h20 o culto de batismo. Às 11h10 nós teremos a ministração da ceia. Terceiro domingo do mês tem ceia no culto da manhã. Então essa é a nossa programação para o terceiro domingo e você está convidado para tomar o café, participar da escola bíblica às 9h30 e participar do culto de batismo às 10h20 e às 11h10 você participa conosco da ceia pela manhã. Tá bom assim? Agende. Se você está entre aqueles que serão batizados, não esqueça, você tem o direito de convidar seus familiares e também os seus amigos para virem assistir o culto com você e participar do café da manhã. São nossos convidados. Quero informar que nesses últimos meses o Conselho de Presbíteros, em suas reuniões regulares, recebeu a membresia da igreja algumas famílias, alguns irmãos, e o pastor estava aguardando o culto de batismo para, ao receber os batizandos, receber os novos membros. Faremos isso no culto do dia 19 de novembro. Está bem? Ok, agora vamos orar com as crianças, para que elas possam ir para o seu culto, e aí nós seguimos aqui com o nosso culto. Podem vir para cá, os pequenos têm lugar deles aqui agora, com
prioridade. Podem vir para cá todos os pequenos, os papais, as mamães com seus filhinhos e também a equipe dos nossos irmãos queridos que cuidam das nossas crianças. Podem vir. Podem vir, papais, mamães, filhinhos. É sempre uma alegria ter essa turma conosco. Que Deus abençoe muito vocês, meus queridos. Suzana, vem aqui, minha filha. Uma visita ilustríssima. Pega esse microfone aí com você vai orar. Essa jovem que veio aqui, que prazer. Suzana tem sido um testemunho vivo de alguém que depende do Senhor, que vive na graça do Senhor, obreira, educadora cristã. Agora vai ficar mais perto por aqui um pouco. Filha do pastor Carlos Eduardo, todos conhecem a Suzana, né? Não estou fazendo nenhuma apresentação formal, porque todos conhecem a Suzana. Eu quero que você olhe, agradecendo a Deus. Olha o time, ó. É uma igreja, né? Igreja dos pequenos. Ore por eles, para que Deus abençoe o culto deles. Assim como os irmãos estão, podem curvar suas cabeças, por favor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia, pelo privilégio de podermos estar aqui na tua casa. Te louvamos, ó Deus, por esses pequeninos que estão, desde tão cedo, já sendo trazidos à tua presença e conduzidos pelo caminho em que eles devem andar. Sim, Senhor. Que o Senhor frutifique no coração deles aquilo que eles vão aprender essa noite. Que os professores já capacitados, já inteirados, possam transmitir a eles a tua mensagem. Amém. E que eles possam vivê-la no seu dia a dia. Amém, É Senhor. o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã. E vocês podem sair, podem ir para o seu culto. Fico imaginando como vai ser na próxima sexta-feira essa turma toda aqui na hora de dormir. Acho que vai ser bom. Muito bem, irmãos, é uma alegria mais uma vez partilharmos a palavra do Senhor. Eu estou desde quarta-feira, que já foi o dia 1º de novembro, compartilhando com os irmãos sobre a mensagem missionária. Começamos a meditar em Atos capítulo 13, com a primeira menção de uma igreja que faz missões, a igreja de Antioquia. É o primeiro registro bíblico de uma igreja enviando missionários, uma igreja fazendo a tarefa confiada pelo Senhor a nós, os cristãos, de proclamarmos as boas novas de salvação através da igreja, da obra missionária. Hoje pela manhã, nós falamos também sobre esse mesmo tema, olhando para a narrativa que Lucas faz em Atos, capítulo 1, quando ele anuncia ou registra as palavras ditas por Jesus em Atos 1:8 sobre a necessidade de se fazer missões
na Judéia, em Jerusalém, Judéia, Samaria e pelos confins da terra. E eu mostrei para os irmãos aquele mapa onde nós tínhamos toda a visão desta igreja com relação à obra missionária. Agora à noite, tendo em vista a mesa do Senhor, e eu digo sempre para os irmãos que quando temos a mesa do Senhor, eu gosto de focar a mensagem na mesa do Senhor. E para mim, amados irmãos, não tem mensagem mais contundente da obra missionária do que a mensagem que esta mesa nos passa. Esta mesa é a maior evidência de que missões é um projeto de Deus e que Deus, para concretizar este seu projeto, Ele doou-se a si mesmo, na pessoa do Filho, o Deus Filho, naquela cruz, no nosso lugar. E este, para mim, é o tema da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus tem como centralidade a superioridade de Cristo. Mas não só a superioridade, mas a obra salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos, então, para a leitura que vou fazer na carta aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, e depois no capítulo 2, versos 5 a 19. Se você pode, por favor, abra a sua Bíblia para acompanhar esta leitura. Hebreus, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Verso 2, até aí. Agora, capítulo 2, verso 5. Continuando falando do Filho, por quem Deus agora fala, através de quem Deus comunica a mensagem salvífica. Continua então. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo,
e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Até o verso 18, que o Senhor nos abençoe na leitura que fizemos da sua palavra. Carta aos Hebreus, uma carta muito preciosa, cujo autor é incerto. Não obstante as muitas, eu tenho um outro óculos lá na minha gaveta, as muitas alternativas, as muitas opções, as muitas sugestões de autoria, não é? Mas eu não me arrisco a dizer nenhum deles. É Paulo, é Apolo, então eu não me arrisco não. Para mim, o autor, se Deus quisesse que nós soubéssemos quem escreveu a carta aos Hebreus, teria dado pista. Ele não deu pista, então não importa. Com certeza um judeu, tremendo conhecedor da história do povo judaico, tremendo conhecedor dos rumos do povo judaico, porque a carta é escrita para os hebreus, que são os judeus, que estão em dispersão, possivelmente na Europa, na Ásia, por toda a Judéia e Samaria, em qualquer lugar esta carta alcançou, talvez um pouco mais específico para os judeus em regiões mais para a Europa, mas eu quero crer que alcançou todos, com uma mensagem contundente a respeito da pessoa de Cristo. Jesus aqui é o personagem central e a centralidade está na superioridade de Cristo. Esta é o tema da carta, a superioridade de Cristo. Cristo é superior, e ele começa aqui, não é? Aos anjos. Cristo é superior a Moisés. Moisés era e sempre foi o grande líder do povo judeu, o Messias, na figura do libertador. Cristo é superior aos sacerdotes da velha aliança, e os sacerdotes da velha aliança tinham um tremendo respeito. Cristo é superior aos sacrifícios da velha aliança. O sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios da velha aliança. Os sacrifícios da velha aliança eram repetitivos, tinham necessidade, porque eles eram temporários, limitados. O sacrifício de Cristo não é temporário nem limitado, ele é um só, de uma só vez, e vale por toda a eternidade. Então a superioridade de Cristo nesta carta, ela salta aos olhos dos leitores. Cristo superior a tudo, a todos, em todo o tempo. E este é o tema da nossa palavra e dos cultos missionários. E é o tema da nossa mensagem para quantos nós vamos falar de Jesus. Antes de seguir na minha palavra, eu vou mostrar só para vocês aqui o que é que esta igreja tem feito ao longo da sua história. Aproximadamente, eu posso dizer que há 20 anos,
porque eu já tenho 22 que eu estou aqui, mas eu não tenho certeza se no primeiro ou no segundo ano do meu ministério aqui, nós já iniciamos o nosso projeto de abençoar a vida de missionários. Mas com certeza tem sido uma crescente a cada ano a participação do nosso trabalho missionário, tanto na África, quanto na Ásia, quanto na Europa, quanto no interior do nosso país e outros lugares onde Deus tem nos aberto portas. Se você contar, você encontrará 16 frentes de trabalhos missionários que são direta, integral ou parcialmente assistidos por esta igreja. Sou pastor, acompanho a vida de muitas igrejas que temos o privilégio de acompanhar, e os irmãos que estão aqui, que acompanham, sabem disso. Deus tem dado um privilégio a esta igreja que não é muito comum. Nós somos uma igreja que aplicamos 20%, um pouco mais, do orçamento desta igreja com missões, através dos mantenedores missionários que estão aqui sentados nesses bancos, e alguns que não estão aqui, mas que são nossos mantenedores. Ou seja, são irmãos e irmãs que mensalmente assumem um compromisso e fazem acontecer a obra missionária desta igreja. Eu fico encantado de ver o tempo passar. Um dos períodos que mais me preocupou foi o ano de 2006 e 2007, quando nós estávamos construindo esse templo. E a gente via todos os recursos escapando, mas nós não mexíamos na conta de missões, porque missões é missões. E nós não deixamos de fazer a obra missionária nenhuma vez, nenhum momento sequer, algum dos nossos missionários ou campos de missões deixou de receber a nossa contribuição, a nossa participação. E Deus tem nos honrado, como nos honrou, e continua honrando através da sua vida. Eu preciso dizer isso para você, sou grato a Deus por isto. E é por isso, meus amados irmãos, que quando eu leio na carta aos Hebreus a questão da pessoa de Cristo e da sua singular participação na obra redentora e da importância de que este mundo aí fora ouça a nossa mensagem, eu preciso compartilhar isso, para que nós possamos ter ainda mais e mais vigor, ânimo, vontade de dizer para as pessoas: Jesus Cristo te ama. Ele ama, Ele morreu porque Ele ama você. Ele morreu por amor. E tudo o que Ele quer é ser o seu Salvador. O que eu vejo nesta carta é a apresentação de um Deus que salva, de um Cristo que salva, de uma mensagem que redime. E nesse texto que nós lemos, e eu comecei com o capítulo 1, verso 1 e 2, você percebe que a mensagem que a igreja tem hoje para compartilhar é a mensagem de Cristo. Não tem outra coisa, não tem outro objeto,
não tem outra motivação, não tem outra razão. No passado, Deus já falou de muitas formas, de muitas maneiras. É o que está escrito aqui. Mas agora Ele fala pelo Filho, porque o Filho é superior a tudo e a todos, porque a obra do Filho é superior a tudo e a todos, porque a obra do Filho é singular. E é esta a mensagem que a igreja de Jesus tem para compartilhar. Jesus só e nada mais. Um Jesus que salva, um Jesus que faz diferença na nossa vida. Um Jesus que entregou-se por nós. E nós lemos aqui a respeito desse Jesus. O Jesus do qual nós falamos, o autor da carta diz, é o Messias prometido. Ele já veio. O Jesus que nós falamos é o centro da mensagem de Deus, porque Jesus veio para resgatar pecadores. Ele é a mensagem. Jesus é a mensagem. Jesus é a boa nova. Ele é o próprio Evangelho. O que temos nessa mesa, meus amados, é pão e vinho. E Jesus, ao instituir a ceia, ele disse para os seus discípulos, isto é o meu corpo. Tomou o cálice e disse, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Portanto, a mensagem desta mesa é a mensagem do Cristo vivo, que nós temos que falar para as pessoas aí fora, para que elas também tenham o privilégio de receber a graça salvífica. Esta é a mensagem da igreja. Esta é a mensagem que nós temos de pregar. Mas, meus amados irmãos, como é missões para você? O que é missões na sua ótica? O que é missões na sua concepção como um cristão? Eu anotei aqui algumas coisas sobre o que é missões para nós, só para nos atentar, ou para tentar nos ajudar. Missões para nós, orar, contribuir, enviar, ir, apoiar, dar suporte, me corresponder com o missionário, interagir com ele, participar com ele. Isso é missões. Talvez você possa acrescentar alguma coisa, mas não vai fugir disto. Mas o que é missões para o nosso Deus? O que é missões na ótica do Deus que nos salvou? Você sabe? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Missões na ótica de Deus é doar-se. Missões na ótica de Deus é sair do seu lugar, do seu trono, descer a este mundo, viver entre nós, morrer numa cruz por pecadores. Paulo, quando escreve na carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8, ele fala um pouco mais sobre esse ato de Deus de doar-se. Ele dá um passo além. Ele detalha o que é esse doar-se. O texto diz que o nosso Jesus, embora sendo Deus, o texto diz subsistindo em forma de Deus, ele não usurpou, quer dizer, não lutou por aquilo que era seu direito, pelo contrário, ele esvaziou-se, ou seja, esvaziou-se da sua glória, de toda a sua majestade e honra, de todos os seus poderes sobrenaturais, para assumir a forma de servo, para humilhar-se diante de homens e dos seres celestiais, para tomar a forma de homem como eu, e para ser obediente até a morte e morte de cruz.
Isso tudo é missões na ótica de Deus. Bem diferente de missões na ótica da igreja, ou da minha ou da sua. Orar, contribuir, enviar, ir, apoiar, interagir com missionários. É o que sobra para nós. Mas a missão de Deus é um pouco mais comprometida. E é exatamente sobre isso que o autor desta carta fala neste capítulo 2, quando ele menciona a superioridade de Cristo. Veja que no verso 5 desse capítulo 2 ele diz assim: não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo. Não foi a anjos. Sujeitou quer dizer dar o domínio para. Então Deus não deu o domínio do mundo para anjos. Não. Verso 7. Mas foi ao Filho, que por um pouco foi feito. Por um pouco. Então, você pode entender aqui por um pouco de tempo, ou um pouco menor. Menor do que os anjos. Então Cristo, na sua humanidade, estava um degrau abaixo dos anjos, porque ele estava como eu e você, homem, ser humano. Senhor, quando vão acontecer essas coisas? Só o Pai sabe, ele não mentia, ele estava desprovido das suas faculdades divinas. Era homem como eu e você. Jesus foi para a cruz como homem, ele sofreu como ser humano. Se ele fosse Deus, que vantagem teria em passar por tudo que passou? Não seria referencial para mim? Quando Satanás o tenta lá em Mateus capítulo 4, que vantagem teria aquela tentação se ali ele fosse o Deus Jesus? Ali ele era o homem Jesus, que há 40 dias não se alimentava com comida. Ali ele era o homem Jesus, que estava em agonia, e podia perfeitamente cair numa tentação de Satanás, mas ele não caiu, porque eu tenho que olhar para isto, era o homem Jesus, e se ele venceu, eu posso vencer também. Portanto, não foi a anjos, mas foi ao Filho, feito por um espaço de tempo menor ou menor, mas de glória e de honra ele foi coroado e foi constituído sobre todas as obras que Deus fez. Todas as coisas foram sujeitas a ele. Ele é Jesus. E no verso 9, Jesus, porém, por causa do sofrimento da sua morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Foi posto na cruz no meu lugar. Cristo na cruz, no lugar de pecadores, como eu e você. Meus amados irmãos, esta carta é preciosa para nos mostrar que Cristo foi o nosso substituto. Esteve na cruz no meu e no seu lugar. E isso o fez e o faz superior a tudo e a todos. Nenhuma religião, nenhum segmento religioso no mundo inteiro tem alguém que, posto na cruz, no lugar de todos os demais, ou alguém que, dando a sua própria vida por todos os demais, foi suficiente para que todos os demais pudessem ser por ele salvos. Ninguém tem algum representante como nós os cristãos temos. Aquele que diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu alivio sua carga. Ninguém tem alguém como Jesus, como nós os cristãos temos. Que privilégio ser um seguidor de Jesus. Alguém que
deixa a sua glória no céu e vem para cá para tornar-se homem como eu e você, ser humano, para pagar na cruz com a sua morte o preço do meu pecado, a minha dívida, para ressurgir, ressuscitar e com isso dizer para todos nós: vocês poderão ressuscitar também. Ninguém, só Jesus. Jesus é superior a tudo e a todos. A mensagem que ele nos traz é uma mensagem singular. Você não encontra em nenhum lugar mais. Esse Jesus vale a pena seguir. Esse Jesus vale a pena andar com ele. Por esse Jesus vale a pena dar o testemunho de fé. Por esse Jesus vale a pena viver. Com esse Jesus vale a pena morrer. Isto é o Evangelho. Porque ele é o meu substituto. É o que o versículo último que eu li nos diz. Esta mesa, meus amados irmãos, e eu quero voltar para ela é o centro desta minha palavra. E esta mesa é a razão de ser da mensagem salvífica. Esta mesa tem o centro de missões como projeto de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus, pão e vinho. Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Caminhando para o final da minha palavra, qual a mensagem que esta mesa então nos traz ao descrever Cristo como meu substituto naquela cruz? Qual é a mensagem que eu posso extrair para compartilhar com aqueles que ainda não conhecem Cristo? Qual é a mensagem que eu posso dizer para eles a respeito do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, a partir desta mesa e a partir do texto que eu estou lendo em Hebreus capítulo 2, verso 5 em diante. Olha comigo o verso 14 do texto que eu li aqui. Visto, pois, Hebreus 2,14, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A primeira mensagem que esta mesa nos traz é que Jesus encarnou-se para tomar o meu lugar naquela cruz. É legal que a gente pense que a encarnação de Jesus, portanto, o nascimento dele, não é? Nos traz a alegria do Natal. E se nós estivéssemos em dezembro, a gente ia dizer que ele encarnou-se para a gente celebrar o Natal, porque é tão gostoso. Mas, meus amados, Jesus não nasceu para que os comerciantes ganhem dinheiro no Natal vendendo árvores, bolas, presentes e etc, etc. E nós fazendo as nossas ceias natalinas, que é uma delícia, né? E já está chegando aí, né? Não foi para isso. Jesus encarnou-se para tomar o meu lugar naquela cruz. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, quer dizer, natureza, destes também ele igualmente participou. Ou seja, ele foi feito homem ao nascer de Maria. Tornou-se como um de nós. Tomou a nossa forma, a nossa natureza, sem pecado, mas foi natureza humana.
João, quando escreve a respeito disto, e a doutrina da encarnação de Cristo é uma das prediletas de João, no seu evangelho, logo de cara ele fala sobre isso, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vai por aí afora. No verso 14 ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo, a palavra que Adão ouvia, o verbo através do qual todas as coisas foram feitas e pela qual todas as coisas se fizeram e para quem todas as coisas foram feitas. O verbo é a palavra ouvida no Antigo Testamento, mas agora tomou forma humana na nova aliança. Jesus. Ele encarnou-se para tomar o meu lugar naquela cruz, para ser substituto meu. O lugar era meu, talvez não aquela cruz, e ninguém precisava morrer numa cruz, e muita gente nem sabe o que é a cruz e vai morrer, mas aquela cruz era a cruz da expiação. Aquela cruz era a cruz onde o nosso pecado haveria de ser pago, ou não, se não existisse o Filho. E eu dou graças ao meu Deus, porque antes que eu entendesse a cruz, Ele já me escolheu para ser um beneficiário da morte do meu Jesus naquela cruz. Ele veio, Ele encarnou-se e Ele tornou-se semelhante. Olha o verso 17 do capítulo 2. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas Ele se tornasse semelhante aos irmãos, Jesus, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação de pecados. Ele foi feito o meu sumo sacerdote. Que preciosidade, irmãos. Quando você for falar de Cristo para as pessoas, você lembra desse texto e diz: sabe a história de Jesus? O Deus Filho, aquele que veio a esse mundo? Pois ele se tornou igual a mim e a você. Ele se tornou homem como nós, ser humano, para pagar o preço do meu pecado lá na cruz, do seu pecado, se você receber o dom da salvação. Esta mesa me fala que Cristo é meu substituto na cruz, estava no meu lugar. E para que isso acontecesse, primeiro Ele tornou-se homem, nasceu, encarnou-se. Em segundo lugar, o texto me diz que naquela cruz, Ele fez algo que ninguém podia fazer, porque Jesus nunca teve pecado. E como alguém que nunca pecou, Ele era não só o sumo sacerdote que se apresentava diante do Pai, do Deus Pai, como todos os sumos sacerdotes faziam na velha aliança, mas Ele se apresentava como o sumo sacerdote carregando em si mesmo também a oferta. Ele era o ofertante e era a própria oferta. Ele era o sumo sacerdote com ele mesmo nas mãos. O sumo sacerdote carregava o animal, ou o sangue do animal. Ele deu a si mesmo. Ele era a quitação pela minha transgressão. Paulo, quando escreve no capítulo 2 da carta aos Colossenses, ele diz assim: e a vós outros, verso 13 e 14, que estáveis mortos pela vossa transgressão, vos deu vida, perdoando-vos, e agora, olha, e cancelando o escrito de dívida que era contra vós. Aliás, Ele removeu inteiramente esse escrito de dívida, encravando-o na cruz. Colossenses 2, 13 e 14.
Quando Paulo escreve aos Colossenses aqui no capítulo 2, verso 13 e 14, ele está dizendo: a dívida que pesava sobre o seu ombro, que você herdou lá de Adão, porque quando Adão desobedeceu, ele ganhou uma tremenda dívida nas suas costas. Na verdade, ele morreu para Deus. Ele foi riscado do mapa. Ele não estava simplesmente com alguma deformação. Ele estava completamente depravado, rejeitado por Deus. Não havia nada que aproveitasse mais em Adão e nem em Eva. Uma única coisa era capaz de reverter esse quadro: se Deus viesse na direção de Adão, e Deus veio. Se Deus resgatasse Adão desse poço, desse tremedal de lama, pois Deus foi lá. E se você está aqui hoje, e Cristo está seguramente no seu coração, através do seu Espírito, levante a mão para o céu e diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor me tirou lá de baixo. Obrigado porque eu era assim, mas o Senhor me fez nova criatura. Obrigado, Senhor, porque eu estava condenado à morte eterna, mas o Senhor me alcançou. Cristo é o meu substituto, diz o texto, porque Ele quitou a minha dívida, libertando-me de uma escravidão eterna. Você consegue entender isso? O que é uma escravidão eterna? A Bíblia fala sobre morte eterna e vida eterna. Morte eterna é uma vida de morte eterna. Não é algo que acaba. Morte não acaba. A morte não termina nada. Algumas vezes algumas pessoas dizem assim: fulano descansou. E eu não consigo ter outra coisa na mente e pensar: será mesmo, Senhor? Será mesmo que o fulano em cena descansou? Porque se ele morreu com Cristo, ele descansou. Mas se ele morreu sem Cristo, os problemas só vão começar. Infelizmente, é a verdade. Você ama alguém que não tem Cristo? Grave essa minha palavra. Se alguém morreu sem Cristo, a Bíblia diz, começou o sofrimento. E sabe por quanto tempo? Por toda a eternidade. Quer queiramos ou não, é a verdade. Se você tem como manter alguém que não tem Cristo vivo, mantenha, até que ele receba Cristo. Porque viver sem Cristo é possível, mas morrer sem Ele é sofrer por toda a eternidade. Por isso, amados irmãos, levante as duas mãos. Obrigado, Jesus, porque na cruz o Senhor me substituiu. E o Senhor quitou a minha dívida. E o Senhor fez isso por amor a mim. Você tem mensagem melhor para pregar como um missionário? Eu duvido. Você não precisa ganhar as pessoas por emoção. Você ganha as pessoas pela razão. E o Espírito Santo faz o resto. Mas eu preciso terminar. Cristo é o meu substituto na cruz, porque a oferta dele, meus amados, eu comecei dizendo isso, foi perfeita, foi aceita, foi a oferta. Lembra? Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de muitas formas, por muitas pessoas, pelos profetas e os pais dos profetas e não sei quem, e mais não sei quem. Deus falou de muitas maneiras. E sabe, meus irmãos, o resultado não foi igual, nem de perto, quando Ele falou através do Filho. Então, sabe de outra coisa? Deus não vai falar de outras maneiras mais. Você não tem outra mensagem para pregar, meu amado irmão. A igreja não tem outra coisa para fazer. Pode inventar mirabolantes coisas, festas, shows. Pode inventar o que quiser. Sabe qual é o resultado? Pífio. Mas quando a igreja falar de Jesus, sabe qual é o resultado?
salvação de almas. Só Jesus. Ele é superior a tudo e a todos. É a mensagem que salva. O resto é acessório. Pode estar certo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz assim: e Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Às vezes a gente pensa que Deus está se agradando da maioria, ou do barulho da maioria, ou do movimento da maioria, ou porque lá, mas pastor, o movimento. Eu quero dizer para você que barulho e movimento não agrada o coração de Deus. Não que ele não goste de barulho e movimento, entendeu? Eu acho que não gosta também, mas isso é outra história, pode perguntar para ele depois. Mas é que barulho e movimento não mostra espiritualidade. Não que o silêncio mostre. Mas o que eu quero dizer é que o que traz você para a igreja, meu amado irmão? Para ouvir a mensagem do Evangelho? Para participar do culto de maneira real e verdadeira? Para captar a mensagem cantada, pregada, a mensagem da ceia? Você quer sair daqui logo mais carregando os tópicos da mensagem para você poder compartilhar com alguém? É isto? Então você veio de maneira certa, no lugar certo, e Deus está se alegrando com você. Não compreende isso? Jesus foi a oferta perfeita, aceita. Eu li o verso 17. Ele tornou-se semelhante aos irmãos para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Sabe o que é propiciação? A arca do propiciatório tinha o lugar que o sumo sacerdote levava os sacrifícios, né? Indicava a aceitação de Deus. Propiciação é a aceitação, a oferta ideal. Cristo é a oferta ideal. Ele foi a nossa propiciação, aquele que esteve no nosso lugar para ser aceito pelo Pai como oferta perfeita, oferta aceitável. E como que a gente sabe que a oferta de Cristo foi aceitável? Porque em Jesus o Pai declarou: Ele é o Filho amado e nele eu me alegro. A ira de Deus contra o pecado foi aplacada por causa da oferta de Jesus. Entende por que Ele é o seu substituto? Porque Ele encarnou-se só para morrer no nosso lugar. Porque Ele quitou a nossa dívida, porque a dívida era inquitável. Se o Magri fez uma frase um dia, eu posso fazer outra. Inquitável. Eu nunca vi essa frase, entendeu? Essa palavra. Mas agora eu acabei de criar. Inquitável. Quer dizer, não era possível quitar. Você não podia, Zé Carlos. Nem o pastor Abimael com toda a experiência dele. Não podia. Mas Jesus pôde fazer no seu lugar, pastor. E graças a Deus por isso. E foi perfeita. Porque o Pai aceitou. Amado irmão, você é um missionário potencial agora. Você é um missionário não é só para enviar, não é só para orar, não é só para contribuir, não é só para se corresponder, para apoiar. Nós estamos afiados agora e alinhados com a palavra para dizer para as pessoas: você precisa de Jesus. Porque Jesus é a oferta perfeita, que tomou forma humana para viver neste mundo e morrer no nosso lugar, para quitar a nossa dívida com o Pai, para nos fazer aceitos pelo Pai, para nos dar um lugar à mesa com o Pai e o Filho. Missões, meus amados irmãos, na ótica de Deus,
é algo um pouco mais completo. E eu quero sugerir a você essa noite, e daqui para frente, ao longo de todos os domingos do mês de novembro em especial, que você pense conosco sobre a nossa responsabilidade na obra missionária. Deus tem algo para nós. Deus quer algo mais de nós como igreja. Ele quer o nosso envolvimento. Vai orando durante este mês. Você pode participar conosco como igreja na vida daqueles obreiros todos ali. E se der espaço, a gente aumenta. Porque o nosso desejo é que as pessoas por aí saibam quem é Jesus, o que Ele fez, o que Ele fez produz, e que todos aqueles que o recebem em seus corações passam a ser novas criaturas em Cristo Jesus. Meu desafio para você é que você reflita muito nesta palavra, que você viva esta palavra, que você tome posse das verdades. Ele morreu por você. Ele é seu substituto naquela cruz. Há privilégios para você. Não viva uma vida cristã, como eu disse pela manhã, onde o Espírito fica sufocado em você e ele não consegue tomar conta de você. O Espírito está aí, mas ele não consegue dominar, porque você o domina. Deixe o Espírito de Deus fluir na sua vida. Tenha mais amor pela palavra. Gaste tempo com a palavra. Quanto tempo você gasta com as coisas seculares? Com os livros que tem que ler para a escola, com as provas que tem que fazer, com as provas que tem que trabalhar. Quanto tempo a gente gasta lendo esse livro com os filhos? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você dedica na comunhão dos santos, à sua igreja? Quanto tempo? Quanta coisa você ouviu aqui hoje? Quanto pode estar edificando a sua vida? Compreende isso? Quanto o Espírito é Senhor na sua vida. Que esta mesa, de fato, nos traga à memória a pessoa de Cristo e aquilo que Ele fez e há de fazer por cada um de nós. Curve sua cabeça, vamos orar e vamos imediatamente para o momento da mesa do Senhor. Mas ore ao Senhor para que Deus possa trabalhar o seu coração e fazer de você alguém com quem Ele, Deus, possa contar na missão de levar pessoas a ouvir a boa nova do Evangelho. O nosso papel é levar a mensagem. O ato de levar o pecador à salvação é do Espírito. O nosso papel é levar a mensagem. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A mesa que temos é a mesa do Senhor, não é da igreja local, portanto, a nós cabe ministrar a mesa. Mas o participar da mesa é privilégio seu, meu amado irmão, irmã. Mas
O apóstolo Paulo, ao escrever sobre esse momento, ele diz: examine-se, pois, a si mesmo, cada um, e aí coma do pão e beba do vinho. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, traz juízo para si. O corpo é a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus tem responsabilidades e compromissos com o seu Senhor Jesus. Por isso, não deixe de participar da mesa do Senhor. Se porventura pecados podem estar entristecendo o seu coração e certamente o coração do seu Deus, mas você pode confessar os seus pecados. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, escreveu o salmista Davi. Peça ao Senhor que te torne apto para esse precioso momento, que é o momento da comunhão. Presbítero Daniel, quero que o irmão ore, agradecendo a Deus pelo privilégio nosso de ter Cristo, nosso substituto, privilégio nosso de termos sido alcançados pela graça salvadora de Cristo, privilégio nosso participar agora desses elementos que nos lembram a morte, a ressurreição e, sobretudo, a proclamação da vitória e da volta de Jesus para a sua igreja. Oremos com o presbítero Daniel, lembrando dos elementos pão e cálice, por favor. Pai querido, mais uma vez nós elevamos as nossas mentes até o teu trono de graça, na certeza, Senhor, que aqui estamos, porque te honramos, te glorificamos e temos plena certeza que tu és o único Deus merecedor. Amém. Te agradecemos, Senhor, pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Te agradecemos, ó Deus, pelo sua disposição de ir até lá em favor de cada um de nós. Sim, Te Senhor. louvamos, ó Deus, porque tudo isto tu nos permitistes entender e nos destes, ó Deus, a graça de poder aceitar a Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor. Também agora, Deus, nós queremos que no momento que temos oportunidade de relembrar o sacrifício de Cristo na cruz, de relembrar, ó Deus, o sangue derramado em favor das nossas vidas, te agradecer pela oportunidade que nos destes de reconhecer-te como Senhor e Salvador. Amém. Te louvamos, ó Deus, por esta igreja que procura fazer a tua vontade. Te agradecemos, Senhor, por tudo que aqui estamos e suplicamos que, acima de tudo, nesta noite, ainda possa haver almas rendendo-se aos pés de Jesus Amém, Cristo. Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, amado irmão, irmã, jovem, adolescente, junior, que já recebeu o batismo em testemunho da sua fé, você que já professou a sua fé na pessoa de Cristo Jesus e que está em comunhão com a sua igreja, seja esta ou qualquer igreja evangélica, eu quero convidá-lo a participar da mesa do Senhor agora. E se você pode, por favor, eu o convido para ficar em pé e receber o pão. Depois pode sentar-se para oração. Comei dele todos, disse Jesus.
Tomai e comei, disse o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Por semelhante modo, depois tomou Jesus um cálice e o deu aos discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, novo acordo. Deus não faz mais alianças com base em sangue de animais, como era prescrito na antiga aliança, no Antigo Testamento. Ele não fala mais de muitas maneiras e de muitas formas, ele só fala através do Filho. Se você participou do pão e pode, por favor, fique em pé para também participar do cálice. Saímos daqui hoje com a mensagem de que na cruz Jesus nos substituiu. Naquela cruz Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Naquela cruz Ele morreu para que a nossa dívida fosse quitada. E foi na cruz. Jesus foi a oferta perfeita que o Pai recebeu por causa do meu pecado, do seu pecado. Leve essa mensagem, anuncie esta mensagem. Essa é a mensagem que o pecador precisa ouvir. Quaisquer outras ele vai dizer: eu já estou ouvindo pelo mundo afora, mas essa ele não ouve. Pregue esta mensagem. Pregue esta mensagem.
Graças pela cruz, Jesus, pelo preço que pagou, meu pecado suportou, o amor desceu, a graça e a paz nos deu. Graças pelo amor, Senhor, pelos cravos lá na cruz, o seu sangue me lavou, e agora eu sei que já perdoada estou. Digno é o Senhor, sim, no trono está, coroado reinará, vitorioso. Foi crucificado, foi arrebatado, o Filho de Deus amado. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Amém. Eu quero dizer aos irmãos aos irmãos presentes aqui, que a próxima ceia é no terceiro domingo deste mês, dia 19, mas só depois do culto de batismo. Isso quer dizer que tem alguns irmãos que já estão contando os dias, porque terão o privilégio de participar da mesa do Senhor na próxima vez que esta igreja celebrar ceia, e há tantas vezes quantas nós celebrarmos até o arrebatamento da igreja. Mas eu não sei se é o caso de todos aqui, não é? Talvez você não tenha tomado ceia hoje, porque ainda não recebeu o batismo, e talvez não tenha ainda dado este passo. Pois eu quero dizer a você que mesmo você não tendo participado conosco, comigo, nas aulas de preparação para o batismo, a sua fé e a sua decisão é muito importante para mim. Portanto, se é o caso de alguém aqui, pode me procurar, tá bom? Eu converso com você e eu quero ouvir o seu testemunho de fé. Para os demais, meus queridos irmãos e irmãs, os jovens, adolescentes, que estão aqui e que receberão batismo no próximo dia 19, posso lhe garantir, não tem experiência mais sublime e maravilhosa do que esta, participar da mesa do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Desejo uma boa semana aos irmãos. Lembrando os papais que hoje é o último dia para você fazer a inscrição do seu filho ou filha. Próxima sexta-feira, você então tem o privilégio de deixar o seu pequeno aqui e voltar a buscar no sábado, sorrindo, tá bom? Dá para levar a esposa para jantar fora, tem uma opção de coisa que você pode fazer, tá bom? Mas faça, aproveita, que o Ministério Infantil vai cuidar do seu pequeno, tá bom? Lá fora os diáconos estão com os tickets para a cesta de atendimento às famílias. Se você ainda não pegou o seu kit para participar do culto no próximo domingo pela manhã, pegue lá fora. Segundo domingo do mês é o culto nosso aqui de dedicação dos nossos dízimos e ofertas. Tá bem assim? Eu estou vendo o Mateus ali.
não podia deixar de mencionar. Na terça-feira, ele fez, de segunda para terça, fez uma cirurgia, mas jovem é outro papo, né? Fez a cirurgia quando, de repente, já estava em casa. Mas está tudo bem, graças a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida, pela sua saúde, Mateus. Tudo continue bem com você, viu? Agradecemos a Deus pela sua vida. Tá bom? Aniversariantes. Temos aniversariantes desta semana para nós orarmos juntos? Quero saber se temos. 2 aqui. Venha cá, Maurício, traga a tropa. Que legal. Deixa eu ver. 7. 7. Regiane? Ora, que Brasil. 17. Isso. Tá bom, 17. Tá bom. 27. Bom, vou melhorar. Alguém mais? Fica aqui, rapaz, para o pessoal ver você está bonitão aqui. Oh, seu Ari, mas que prazer. 7, 27, 37. Pelo menos em cada perna, né, senhora? Quem mais? Alguém mais aniversaria? Davi? Estão lá em cima? Poxa, então, nosso abraço. Mateus Quinta, aproveita, vem aqui. A gente já ora com gratidão pelo seu aniversário e pela Regina. É mesmo, Regina? Você não falou nada, hein? Vamos fazer festa aqui a semana. Que legal, Regina. O pessoal vai ficando com uma certa idade, não quer nem que o povo fale. Entendeu? Só. Que bom, gente. Não quer vir, aniversariante, tá bom. Desejo-lhes uma boa semana, sob os cuidados do nosso Deus. Pri, que Deus te abençoe. Que o nosso Deus abençoe você. Então, lembrando, sexta-feira, papai, deixa os seus filhotes aqui. Pastor Juscelino vai se alegrar com quantos mais tiver, melhor, tá bom? Deus abençoe muito você. Que a graça de Cristo siga com você esta semana, cuidando de você, da sua casa. E nós continuamos aqui com nossos cultos, defendendo a bandeira de missões, projeto de Deus para nós. Vamos orar? Pai Santo, obrigado. Obrigado por hoje, obrigado pelo tempo de comunhão, pela palavra, pelo louvor. Obrigado a Deus pelos aniversariantes, dos menores aqui até os de mais idade, aqueles que têm vivido mais tempo com o Senhor. Obrigado a Deus pelo cuidado do Senhor com cada um dos teus queridos. Que eles, ó Deus, continuem amando o Senhor, os pequenos que continuem crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, firmando a Deus os passos para que a pessoa de Cristo seja refletida constantemente na vida de cada um deles. Abençoe seus lares, suas casas, seus afazeres, na saúde e na vida espiritual. Cuida dos teus filhos e muito obrigado por eles e por mais um ano que o Senhor lhes concede. Pai, obrigado por cada irmão e irmã, por cada família que o Senhor trouxe aqui hoje à noite, por aqueles que nos ouvem e nos veem também pelos canais da internet, que a todos a tua graça nos alcance. Que, ó Deus, o Senhor opere maravilhas no nosso meio e em nós e através de nós, onde nós estivermos, que a mensagem do Cristo que nos substituiu naquela cruz possa ecoar na nossa vida e almas possam conhecer-te como Deus, Senhor e Salvador de suas vidas. Oramos neste sentido, pedindo a tua bênção ao longo desta semana, nos trabalhos, nos afazeres, em casa, onde estivermos. Assiste-nos, ó Deus, com a bênção do teu Espírito. É assim que nós oramos, em o nome de Jesus.
E que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, as consolações do Teu Espírito, Senhor, e a graça salvadora na pessoa de Cristo sejam conosco hoje e até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Boa semana. Deus abençoe vocês. Parabéns aqui aos aniversariantes. Deus os abençoe.